Oi, vamos lá, tudo bom? Gente, eu vou gravar direto, né? Eu tô gravando direto porque assim, a perguntinha é coisa rápida e dentro de uma área que eu amo. Aí eu empolgo, o direito me empolga, eu sou apaixonada pelo direito. Ainda mais área de família, aí que eu sou apaixonada mesmo. Ai, eu fico até assim, né? Mas a boca secou agora, com licença. Gente, eu tenho que agradecer, esqueci. O vídeo, eu comecei o vídeo, né? O primeiro não agradeci. Tem um amiguinho nosso aí, adorei. Eu esqueci o nome dele, ele me deu dica. Gente, obrigada, você me mandou falando do vídeo longo. Como é que é? Ai, gente, eu até me inscrevi no seu canal, eu nem sei, eu vou te acompanhar, eu gostei. Eu não sei o nome, não gravei. Gente, obrigada pelas dicas, obrigada pelo carinho, porque eu acho que, assim, quando a gente faz críticas construtivas, eu acho que é tudo válido, tudo é maravilhoso, né? Eu acho que você está querendo ajudar e eu te agradeço imensamente. Eu vou tentar olhar. É que eu não tenho tempo, meu amor, eu não sei seu nome, né? Então, assim, eu não tenho tempo para mim ficar. Isso aqui não é a minha fonte de renda, não é não foi criado para eu vir a me sustentar pelo canal, não. Isso aqui para mim é a maneira de eu ajudar as pessoas que me procuraram na época da pandemia no meu Face. E no meu Facebook, lá só pode ter 5.000 pessoas. E aí eu não estava dando conta de responder todo mundo, que eu gosto de responder as pessoas. E eu não estava dando conta de responder, então eu fui gravar. E aí quando eu fui postar, não sei se no celular de todo mundo é assim, no meu celular o coisinha do Facebook é grudadinho no coisinha do YouTube. E no eu apertar a figura aqui, apertou errado, foi pro YouTube. E aí eu falei assim, quer saber? Aí no YouTube pode quantas pessoas quiserem, então deixa por aí, agora eu passo a colocar e aviso lá. Porque lá eu já tinha 5.000 pessoas de amigos, eu não podia ter mais, e uma fila enorme querendo até que eu fizesse outra página do Facebook para poder adicioná-los, né? Para eles poderem ler tudo que eu escrevia. Que eu fazia textos enormes para falar de amor, para falar das coisas nele. E tem, assim, muitos amigos que eu fiz em decorrência disso, desses inscritos meus. Por isso que surgiu esse canal. Mas o canal é para divulgar o amor mesmo, tá? E eu agradeço imensamente o carinho que você teve comigo de querer me ensinar e me ensinar realmente, né? O que eu tenho que fazer para poder melhorar a qualidade, melhorar os vídeos e ficar menos cansativo, tá certo? Cansa até para mim, para gravar, né? E tá no meu tempo, né? Porque mas vamos lá, vamos tentar aqui. Mais uma pergunta, continuando a linha da pergunta e resposta, né? Eu tomei uma aguinha para molhar a boca, porque não tá aguentando. Vamos lá. A outra pergunta. Como é estipulado o valor da pensão alimentícia? Não há uma forma específica, não. Pelo Código de Processo Civil, não tem nada falando assim, ó, essa formulazinha. Não é uma matemática, tá certo? Mas é um valor que é cobrado em relação, assim, à necessidade, à possibilidade, e aí leva em consideração de quem que vai pagar a proporcionalidade, né? E aí, como assim? A necessidade já falei, é de quem está pedindo, né? Então, assim, é considerado a necessidade dele, de quanto que ele precisa, né? E aí, para ele viver de acordo com o gasto dele, daquele padrão que ele estava acostumado a viver, né? Quanto que ele gasta. Essa é a necessidade. A possibilidade é assim, dentro do orçamento da pessoa que vai pagar, de quanto que ele pode dispor para dar de pensão, sem que esse valor que seja tirado dele vá prejudicá-lo ou impedi-lo de viver de maneira digna.
Percebeu? Então, lembra naquele exemplo que eu dei do Zé, por exemplo, que ganhava, que era assalariado? Ele poderia pagar. Lembra do padrão que eu coloquei para os nossos filhos, que estudavam em colégio particular, tinha aula de tênis, aula de, eu acho que eu falei, equitação, golfe, tinha chofer, né? Tinha motorista particular, né? Cada filho, e tinha babá. Então, uma pessoa assalariada tem condição de arcar com isso? Claro que não. Então, quanto que ele vai contribuir? Com aquilo que ele pode contribuir. Também respeitando a condição dele. Tem que ser mantido. Sempre vocês têm que pensar assim, o juiz sempre vai olhar aquilo que é necessário para a pessoa viver com dignidade e aí aquilo que ele pode tirar que não vá atrapalhar a vida de quem vai pagar. E de mim, lembra que eu falei que eu era uma grande empresária? Que de verdade quem que bancava aquele luxo para os filhos era eu, não era o Zé? Tá lembrado? Então, de mim é que ele vai exigir que eu dê toda aquela estrutura, mantenha a estrutura para os filhos. Percebeu? Eu vou ter que manter aquela estrutura, não é o Zé, tá certo? Então é assim, a possibilidade é isso, é dentro daquilo que cada um dos cônjuges pode oferecer, pode dar, dispor para pagar. Mas tem que dar? Tem, nem que seja R$100, mas tem que dar. Dá para entender? Ah, Raquel, isso é absurdo. Não, não é absurdo, é para poder mostrar para a pessoa que ela também é responsável pela criança. Simples assim. Não é uma questão de que tá fazendo sacanagem, não. Mas é para poder mostrar que ela é uma pessoa que também tem responsabilidades em relação ao filho. Não só aquela que ganha mais, né? Não é um leilão. E aí, a proporção do rendimento. Acabei de falar, entre os alimentantes, né? Caso sejam pai e mãe pagando para o filho, por exemplo. Então, assim, aí leva em consideração cada um, né? Igual eu dei o exemplo aqui. Né? Eu ganho mais, eu dou mais. O Zé ganha menos, ele dá menos. E assim vai. E aí, vamos agora aqui só fazer um adentro. Nem sei se eu abordei, porque eu não li. Eu já fiz esse trabalho aqui há muito tempo, assim, que eu fui fazendo desde que começou, eu comecei a fazer esses levantamentos, então eu não sei se eu abordei. Vamos imaginar aqui que o meu filho e do Zé, nossos filhos, né, foi provado pelos gastos dos nossos filhos que eles têm um gasto, vamos imaginar assim, de R$10.000 cada filho. É o que eu gasto no todo, contando todas as despesas. Curso de inglês, curso de equitação, natação, golfe, tênis, colégio particular, professor particular, professor de espanhol, professor... É muita coisa que os filhos da gente faz, né? E aí, é babá, é o motorista, é muita coisa. E aí, vamos imaginar que... o Zé ficou com a pensão, ele ficou cuidando dos filhos. Ele ganhava salário mínimo e tal, aí ele pegou e fez lá, a gente estava separando amigável, lembra que a gente separou amigavelmente? Aí eu vou imaginar que lá na hora, lá o juiz, ele vira pro juiz e fala assim, ô seu juiz, olha, eu ganho, tá aqui, ó, eu ganho salário mínimo. Mas se eu puder, por exemplo, largar o meu emprego e ficar cuidando exclusivamente dos filhos, eu posso de repente dispensar os motoristas e eu vou ser o motorista dos nossos filhos. Eu vou ficar levando os filhos para cada coisa que eles vão e tal, eu vou tomar conta, eu vou cuidar deles. Vai poder dispensar a babá, porque eu vou estar em casa cuidando deles e tal, tal. Então, ele assume tarefas, né? No lugar de coisa, e ele larga o emprego dele, que era assalariado, não ia fazer muita diferença, né? Em prol de morar com os filhos e cuidar dos filhos. Pode o juiz aceitar isso? Pode. Pode o juiz aceitar. E aí ele vai determinar para mim que não estou cuidando dos filhos. Então, assim, quem que vai bancar aquela estrutura ali financeira? Eu. Porque quem era
A empresária rica era eu, não era? Então eu vou pagar. E aí, olha só. Vamos imaginar que aí com essa pandemia, como pegou todo mundo, me pegou também, né? Nossa, detonou com a minha empresa. Caiu mais de 50% do meu rendimento. Não quebrei, porque eu sou uma grande empresária, mas assim, caiu muito. E hoje, para mim dar 10 mil para cada filho, tá apertado. Eu posso ir em juízo pedir o quê? A redução do valor da pensão. De acordo com a minha nova realidade hoje. Raquel, você não falou que tem que ser mantido o padrão? Sim, mas se eles estivessem morando comigo, com o Zé, e aí aconteceu isso com a pandemia, por exemplo, não ia baixar o padrão? Ia. Então, é uma coisa que ia acontecer independente da gente estar junto ou não. Então, se caiu o meu padrão de vida, vai cair também o dos filhos. Não tem como o juiz continuar me obrigando a pagar um valor que eu não tenho como arcar com ele. Aí eu posso pedir a revisão e a redução. Eu peço a revisão dos proventos e aí eu peço a redução daquele valor que eu estou pagando, tá ok? Vamos continuar. Aí vamos lá. Lembrando que o objetivo da pensão alimentícia não é de dar o suficiente para cobrir a subsistência do indivíduo requerente, mas sim possibilitar que essa pessoa mantenha o mesmo padrão de vida que tinha. Percebeu? Aí, por exemplo, aqui até eu dei um exemplo, olha, se um casal se separa e um dos genitores deve pagar pensão alimentícia para o filho, que ficou sob a guarda do outro companheiro. Caso esse filho estude em uma escola privada, tenha atividades complementares no contraturno, ou tenha um plano de saúde, a pensão alimentícia deve custear esses gastos também, para que a condição social do indivíduo não se altere. Percebeu? Então, assim, é o que eu falei para vocês que é mantido. Tá ok? Aí vamos para mais uma perguntinha. Adoro essas perguntas e respostas. Até quando pagar pensão alimentícia? Que é coisa importante. Até quando que eu pago pensão alimentícia? Que eu sou obrigada a pagar a pensão alimentícia pro meu filho? A pensão alimentícia, ela não possui prazo determinado, não. Tem prazo certo, não. O que se leva em consideração aqui é, por exemplo, determinar o tempo que o requerente receberá a pensão e a sua necessidade financeira, possibilitando da parte do pagante continuar pagando. O que é isso, Raquel? Por exemplo, eu tenho esses filhos com o Zé, eu pago pensão, né? Lembra? Eu estou pagando a pensão. Obrigatoriamente até a criança fazer 18 anos. Até ela deixar de ser criança. Ela passar a ser responsável por ela. Esse é o mínimo, até os 18 anos. Mas para nos 18? Não. Como assim não? Não obrigatório. Não tem essa obrigatoriedade desse prazo de 18 anos acabou. Não. Eu e o Zé, a gente tem que continuar dando condições de vida para esse filho enquanto ele precisar. E principalmente esse precisar, ele se acentua até os 24 anos, podendo ser até mais, ou seja, enquanto ele estiver cursando o ensino superior. Então, vamos imaginar, os filhos meus e do Zé estão estudando, chegou aos 18 anos, ele está estudando ainda, está fazendo um cursinho, pré-vestibular, alguma coisa, porque não conseguiu sim entrar na faculdade. A gente tem que continuar bancando o filho. Ele vai estar com 19, às vezes com 20, a gente vai ter que continuar bancando ele. Aí ele entra na faculdade, ele vai formar com 28. Para com 24? Não. Ele está estudando, a gente vai pagar ele até quando ele parar de estudar. Ah, mas aí vai dar golpe. Não, tudo tem seu peso e contrapeso, né? Aliás, existe isso dentro da justiça, pesos e contrapesos. Então, assim, a gente vai ver, assim, o filho está fazendo isso de palhaçada, fica ficando de malandragem, ficar vivendo as custas, aí a gente pode ir lá e provar pro juiz, vou parar porque ele está fazendo isso. Agora, se é uma coisa que ele não está conseguindo realmente, tá difícil para ele entrar na faculdade, o curso que ele quer é um curso mais difícil, alguma coisa assim, a gente tem que continuar bancando.
tá certo? Aí não tem data, prazo, idade, não, ok? Aí a pensão ainda pode ir mais longe ainda. Aí, olha só, desde que seja provada a necessidade da mesma e a impossibilidade do requerente de ser financeiramente independente. Percebeu? Ele está estudando, o cara estuda o dia inteiro, como é que ele vai trabalhar? E ele precisa de estudar para ele poder passar e entrar na faculdade. Então, tem que bancar. O pai tem condição, a mãe tem condição, vão bancar. Percebeu? Aí vamos lá, a falta da independência financeira também vale para a pensão de alimentos para ex-companheiros e ex-cônjuges. Tá vendo que aqui entra o caso que eu falei da Stephanie Brito. E aí, nesse caso, para ex-companheiros e ex-cônjuges, essa pensão alimentícia tem caráter temporário, tá certo? Ela é necessária enquanto a pessoa necessita daquele dinheiro para viver e se organizar financeiramente para não depender mais desse valor. Percebeu? Então é o caso da Stephanie Brito ali com o Pato. Ele pagou durante 6 meses para ela se reorganizar. Uma vez que ela largou mão da vida dela toda em função dele. Tá ok? Do casamento e ela foi embora com ele para outro país. Tá errado? Ela pedir? Ela tá certíssima. Né? E aí ele tem que pagar? Sim, tem que pagar. E se fosse o contrário, Raquel? Também. Se ele largasse o futebol dele lá, para poder morar com ela aqui no Brasil, para ela, e ela, porque ela era uma grande estrela, né? Não podia largar o emprego dela para ganhar muito mais do que ele. A carreira dela era mais promissora do que a dele de repente. Ele largou-se, e aí separou, ele ia voltar para lá para tentar voltar pro time dele lá, ela tinha que bancar ele também. Isso não é por sexo, não. Isso é pela situação de quem apresenta a necessidade. Tá ok? Outra. Revisão. Eu até falei, tá vendo? Eu citei, mas eu falei. Revisão ou exoneração da pensão alimentícia. Quando que isso acontece? O alimentante, ele pode pedir a revisão da pensão alimentícia caso mostre que o valor pago não está compatível mais com a situação financeira dele. Foi o exemplo que eu dei. Tanto que ele pode diminuir o valor, quanto pode aumentar. Para fazer isso, é necessário uma ação judicial, pedindo para que o juiz responsável revise os valores da pensão, apresentando os documentos e comprovantes necessários que mostram que a sua situação financeira e a necessidade de rever os valores são compatíveis. Né? A única situação onde é possível que o alimentante peça a exoneração do seu dever de pagar a pensão alimentícia é quando o requerente apresente sinais de que é financeiramente independente e de que não necessita mais daquela verba para manter seu padrão socioeconômico e pagar suas despesas. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos imaginar, o meu filho, eu pago pensão, né? Aí vamos imaginar lá que meu filho faz sucesso. Ixi, ficou famoso. Tá ganhando um dinheirão. Ele precisa mais do dinheiro que eu tô dando? Não. Ele ganha até mais do que eu. Então eu entro na justiça e eu peço a revisão e a exoneração. A diferença da revisão para a exoneração é que a revisão, ou ela diminui, ou ela aumenta o valor da pensão. E a exoneração, ela extingue a obrigação de pagar aquele valor da pensão, tá certo? Há punições previstas para a falta de pagamento? Sim. Claro, inclusive cadeia. Mas vamos lá. Caso o alimentante não haja de acordo, né, ele não pague o que está estipulado ali da pensão alimentícia, ele pode ser punido. Quais são os tipos de punições, Raquel, que pode ser? Primeiro, ele ser citado, ser obrigado a pagar dentro de 3 dias, aquele valor todo, né? Segundo caso, o nome dele vai para o SPC Serasa. Terceiro caso, ele pode ser preso em regime fechado, né, até o pagamento, tá? Ou pode ir até mais longe. Vamos imaginar que o cara não pague, mas eu falo que ele tem uma casinha, tem um monte de casinha de aluguel
posso penhorar um bem dele, tá certo? Como forma de pagamento, tá? E aí, essa prisão dele, como é que é a prisão dele? Quanto tempo que ele fica? Até ele pagar, e se ele não tiver, ele tá preso, ele não pode pagar, não tem como ele pagar, ele fica até 3 meses preso. Aí 3 meses é o tempo máximo, aí com 3 meses ele sai, tá certo? Mas aí ele tem que pagar de qualquer forma, porque se ele pagar, ele pode voltar pra cadeia de novo, ficar mais 3 meses, tá certo? Então assim, na guarda compartilhada, tem que pagar a pensão? Então, no caso dos pais de uma criança possua guarda compartilhada, ou seja, mora, né, igualmente, passa a mesma quantidade de tempo com ambos, a pensão ainda precisa ser paga sim. Né? Como eu falei, na compartilhada, compartilha as responsabilidades, né? É esse que é a situação. E faz um equilíbrio do tempo que a criança passa com um e com o outro. Mas isso, eu já falei que guarda não tem nada a ver com pensão alimentícia. Guarda é uma coisa, pensão é outra, né? Então, mesmo na guarda compartilhada, tem que pagar pensão alimentícia sim. Nas mesmas condições, né? Paga até o prazo da criança ser independente financeiramente ou até que ela pare de estudar, que ela faça a faculdade, conclua a faculdade e vá trabalhar, certo? Outra pergunta. A mulher grávida tem direito à pensão gravídica? Sim. E aí, como é que funciona isso? Simples. A ação de alimentos que a mulher grávida, ela pede, ela entra com a ação, fala que fulano o Zé é o pai da criança, né? E aí pede a pensão. De imediato, e que ela precisa da pensão, por quê? Porque ela tem que comprar vitamina, pagar médico, pagar as consultas, fazer pré-natal, fazer os exames, as despesas com enxoval para criança, aquela coisa. Então, assim, tem várias coisas. Então, assim, ela vai... ela tem esse direito de ganhar esse dinheiro, sim. E aí, quando a criança nasce, passa direto de pensão gravídica para pensão alimentar, tá? Então, a pessoa continua tendo que pagar. E como que isso pode cessar? Pode cessar como? Através do pai ir lá e falar assim, eu quero um exame de DNA para falar que o filho é meu. Se for meu, eu continuo. Se não for, acabou a minha responsabilidade. E aí pode fazer, tá certo? E aí entra numa outra questão que não é a questão aqui, que a gente está tratando de pensão alimentícia. Então, eu não vou entrar nesse detalhe do DNA, não. Mas pode. O DNA é uma maneira de repente, se o cara tem dúvida, ele se livrar, de repente, da pensão alimentícia, ok? Mas não necessariamente só nessas condições, não. Só depois que prova, não. Tá? Primeiro paga, depois prova. Tem como fazer enquanto tá o neném na barriga da mãe? Tem como fazer DNA assim, tá? Então, assim, vamos ficar por aqui. Esse é um videozinho extra que eu tô fazendo de sexta-feira de manhã para vocês, que eu não faço, mas eu vou postar, tô deixando gravado, eu vou postar para vocês, que eu falei que a gente vou tentar acelerar essa parte das perguntas e respostas. Eu sei que vocês ficam numa ansiedade para ver se eu já vou falar o assunto, não vou. Não esquece não, tá gostando? Vamos lá nesse novo perfil, nesse novo jeito que eu tô abordando o assunto, né? Para poder tirar só as duvidazinhas mesmo. Vai lá, deixa um like pra mim, inscreve no canal aí no vermelhinho, vamos ajudar. Nós estamos em 100, vamos aumentar esse número. Vamos lá, manda pro colega, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que precisam de ouvir isso, porque tem uma ideia deturpada da legislação, ou então tá por fora, tá preso na antiga, não sabe como é que é hoje. Então vamos lá, vamos compartilhar, ajuda. Vai no sininho aí, aciona todas para você saber toda vez que eu postar alguma coisa, você poder, né, acompanhar. E deixe seu comentário se você quiser falar alguma coisa, que é muito bem-vindo. Leio todos. Às vezes não tenho tempo de responder, mas eu busco ler todos e eu tento, tá? À medida do possível eu tento responder sim.
Para você que fica nessa sexta-feira, eu agora vou pro meu salão. Um beijo. Tchau.